Fala pessoal, Simões aqui na área, voltando aí para produzir um vídeo para vocês depois de algum tempo inativo no canal. Tem sido um pouco complicadas as últimas semanas em relação à rotina, em relação a tempo livre para produzir algumas coisas aqui para o canal. Eu troquei de site, troquei a minha grade do PokerStars porque eles encerraram uma promoção de rakeback especial que, que eles vinham fazendo, pelo menos para mim foi encerrada essa promoção. Então eu estou jogando em um site paralelo agora, pensando em rakeback. Como é um rakeback progressivo, eu acabei fazendo um volume um pouco mais alto do que eu estava acostumado. Tenho jogado também, tenho grindado mais horas por dia. E acabou que o canal e alguns outros hobbies ou algumas outras obrigações da minha rotina, elas acabaram ficando em segundo plano. Agora eu pretendo retomar essa rotina aí de estar produzindo vídeos para o canal. E bom, eu pensei em trazer esse tema aqui para vocês porque eu vejo que diversos candidatos que vêm até nós para entrar no time, ou o pessoal que vem fazer coaching particular também, o pessoal fala muito desse Sitting Ghost KO, e eu mesmo sou muito fã desse formato, apesar de ter colocado mais desvantagens aqui do que vantagens. Eu vou exemplificar tudo isso para vocês vão entender certinho. Mas eu tenho visto que bastante gente gosta desse formato, tem grindado bastante eles, e eu acho que grindar esse formato nos micro stakes é um erro, e é isso que eu venho dizendo pra bastante gente que vem falar comigo. Eu acho que é um erro grindar esse formato, e eu vou explicar por quê, certo? Então, primeira coisa, vamos pensar nas vantagens desse formato. Por que a gente jogaria um formato KO ao invés de jogar um formato 9 players turbo ou 9 players regular, sendo que o formato turbo e regular sem ser KO, né, o tradicional, ele é muito mais abundante em volume do que os KO. Ele também é mais abundante em níveis de buy-ins, certo? Tem mais buy-ins com esse formato tradicional do que com o formato 9 players KO. Uma desvantagem também que eu inclusive esqueci de colocar aqui, mas eu posso colocar também agora, é a seguinte. Uh, Em outros sites, esse formato 9 players KO, ele é inexistente, mas o formato 9 players turbo, 9 players regular, 6 max turbo, esses formatos eles são muito tradicionais, eles estão presentes em outros sites também. Então, não estar presente na grade de sites paralelos é uma coisa extremamente negativa para você jogar esse formato no começo da sua carreira como jogador, e eu já vou explicar por quê. Bom, uma vantagem que eu pelo menos consigo identificar nesse formato, e alguns companheiros aí têm pontuado essa mesma vantagem, é que é uma dinâmica spill, é uma dinâmica em que os outros players sempre estão muito dispostos a colocar todas as fichas no pano, buscando os bounties, ou buscando ganhar mais fichas para nas órbitas seguintes buscar mais bounties também. Então é uma dinâmica que nos favorece ter uma taxa de ITM muito maior. Não diria muito maior, né, mas ter uma taxa de ITM relativamente maior, porque os outros players eles estão espiusando. Jogando o formato que tem ICM, quanto mais agressivos os outros players estiverem, mais dinheiro a gente ganha, porque a agressividade deles faz eles serem eliminados numa frequência maior do que deveriam, e isso nos leva mais para perto do ITM ou até dentro do ITM, numa frequência também muito mais alta. Então eu considero essa dinâmica spill vantajosa. Uma desvantagem dela seria que a gente não consegue jogar por bluff, a gente não consegue proteger nossa equity em alguns spots, né, como conseguiria num formato tradicional. Porém, a gente extrai muito mais valor de mãos monster, seja pré-flop ou pós-flop, a gente extrai muito mais valor. A gente consegue expandir o nosso range de chove quando está deep stack, e ainda assim muitas fichas e ganhar muita grana, consequentemente. Outra vantagem é que o field comete mais erros, então a gente joga por edge, a gente joga jogando daquela maneira que a gente acredita que é a maneira correta de jogar. Quanto mais erros nossos oponentes cometerem, maior é o nosso edge.
e mais ganhos automáticos a gente tem, porque o Sit and Go ele é um sisteminha fechado, ele não é como um MTT que se todo mundo na sua mesa fizer cagada, você pode mudar de mesa ali e não ganhar nada com isso. Na verdade não, se todo mundo fizer cagada no Sit and Go que você está jogando, você ganha aquelas fichas. Quando um cara é eliminado, o valor monetário das fichas dele é distribuído entre todos os outros jogadores da mesa, certo? Então isso nos dá também como se fosse um lucro natural, assim, só pelo fato de estar jogando esse formato. Outra coisa que eu também considero uma vantagem é que o field desse formato é naturalmente mais fácil, e eu julgo o field dos 25 players KO bem mais fácil do que o field dos $30 normais e dos $15 normais também. Eu acho que isso vale provavelmente para os sits de $10, para os sits de $5. Eu acho que o field é naturalmente mais fácil. O que a gente tem que levar em conta são os regs, né? Uma vez que você desviar dos regs, você vai encontrar ali um field muito mais fácil, porque os donkeys que estão ali, eles vão cometer mais erros, e eles também são caras que já estão buscando um formato diferente, porque eles querem se divertir mesmo. Então é muito mais fácil que um donkey ele tenha algum conhecimento técnico num formato tradicional, porque é nesse formato que estão pautados a maioria dos conteúdos aí sobre poker, e num formato um pouco mais específico, com uma dinâmica específica, um donkey ele vai ser mais donkey ainda, porque ele vai ter menos acesso a conhecimento técnico sobre aquele formato. Eu consideraria esses fields naturalmente mais fáceis. E eu considero isso uma coisa ruim para quem está se desenvolvendo no poker ainda. Vou falar disso logo abaixo. Um ponto positivo que eu acho que se aplica para jogadores já prontos, entre aspas, jogadores prontos, jogadores que já batem limites mais altos e jogadores que querem aumentar um pouco o volume de jogos, querem jogar mais telas por hora. De repente o cara ele joga 9 players, mas não quer jogar 6 max, não quer jogar 18 players, não quer jogar nenhum sit and go maior ou nenhum MTT na grade, então ele adiciona esses sits KO, ou ele faz sessões só de sits KO ou só de sits tradicionais, mas ele consegue na totalidade aumentar razoavelmente o volume dele de jogo. Isso é uma coisa interessante. Agora vamos para as desvantagens aqui, certo? E aqui eu acho que tudo isso eu consigo resumir em um grande ponto. Esse grande ponto é o seguinte: se apropriar dessas vantagens aqui quando você ainda está aprendendo a jogar poker não é vantajoso para você. Porque imagine, vamos fazer uma suposição aqui. Imagine que você está num curso de mecânico de carros, então você opta por trabalhar com um motor de motos, porque esses motores são mais fáceis de lidar, e porque as peças são mais baratas, e porque você consegue levantar uma moto sozinho, você não precisa de muito material, de muita tecnologia para isso, mas enfim, você vai para uma alternativa mais fácil, porque ela é mais fácil, ela vai te trazer mais benefício ali no curto prazo. Mas o que você está aprendendo enquanto você está se beneficiando dessas vantagens? Então o meu ponto aqui, eu já vou deixar claro para vocês, é que esse formato vocês deveriam utilizar eles quando vocês forem jogadores mais prontos, certo? Ou pelo menos quando vocês já tiverem num buy-in ali que vocês consideram que é o buy-in que vocês estão satisfeitos em jogar. Nem todo mundo tem a ambição de jogar 30, 60, 100 dólares. Muita gente tem simplesmente a ambição de jogar os 7 e de jogar os 10 dólares e fazer ali um ROIzinho de 8, 10% com um volume alto e tirar um bom salário fazendo isso. É possível, é possível sim. Esse já foi o meu maior sonho com o poker anos atrás. Quando eu cheguei nisso, eu acabei desenvolvendo um pouco mais de ambição, porque eu vi que o dinheiro de verdade ele estava um pouco mais lá para cima. Mas também é uma perspectiva muito válida. Então eu aconselharia para esse tipo, para esse perfil, não necessariamente falando em buy-ins, mas falando daquele tipo de jogador que já está mais ou menos satisfeito no formato, aliás, nos buy-ins em que ele está jogando atualmente, e ele acha que ali tudo que ele precisa agora é aumentar o volume para gerar mais renda para ele no curto prazo, e é por ali que ele pretende ficar por um bom tempo. Nesse caso, jogar esses sits é bastante vantajoso, né? Para as desvantagens, então, dinâmica diferente, e essa questão da dinâmica ser diferente, ela é um problema, porque além de ser um jogo mais fácil, um jogo onde os fishes eles cometem
muito mais erros, é uma dinâmica diferente. Então a gente tem que pensar que sempre que você faz um alto volume num jogo, você está adquirindo expertise naquele jogo. Ou seja, você está se tornando expert naquilo. No dia a dia, na própria jogabilidade do jogo, no próprio ato ali de estar jogando, de estar charcando os players do field, de estar coletando mãos, no caso de quem usa o tracker, tudo isso vai te gerar uma vantagem, um edge sobre esse field que é crescente, certo? Bom, e isso também vai te deixar treinado nessa dinâmica específica. Então você vai ficando cada vez melhor nesse formato que você joga, certo? Quando você foca em um formato só, você adquire a expertise nesse formato e você consegue subir para vários, para um limite mais alto, certo? E é isso que acontece muito comigo. Eu tenho um pouco mais de expertise no formato 9 players turbo e 9 players regular também. E eu provavelmente não me daria tão bem em formato 6 max de buy-ins até mais baratos do que o que eu jogo. Porque tem toda essa questão, a questão do ICM, principalmente o ICM é muito diferente. Então o que eu quero defender aqui é que basicamente você está aprendendo a jogar um formato que não necessariamente vai ser o formato principal que você vai jogar no futuro, certo? Ou seja, tudo isso daqui que eu estou falando não vale para aquele jogador que já está satisfeito com os buy-ins que ele está jogando, certo? Isso daqui vale para aquele jogador que quer ir o mais alto possível. Esses sits KO, eles não oferecem, primeiro, não oferecem buy-ins muito elevados, porque o formato, aliás, o buy-in mais alto desse formato é $50 Turbo KO. E é um formato que você não consegue grindar só eles. Ou seja, mais hora, menos hora, você vai ter que mesclar entre esse formato e o Sit and Go 9 players tradicional. Porém, o 9 players tradicional, você consegue sim jogar só eles. E você consegue deixar os KO de fora. Ou seja, você joga só os KO hoje, ou você mixa hoje, sendo que lá no futuro você vai ter que jogar 90% do seu volume em 9 players tradicionais e 10% em KO, certo? Isso sem contar a possibilidade de você, de repente, mudar de site, como eu fiz, para buscar um rakeback melhor, para buscar um field mais fácil, para buscar um field ali, ou um field até mais fácil, né? Ou para buscar um volume alto em jogos caros. Alguns sites têm oferecido isso nos últimos meses. Então, nesses sites você, todos esses meses ou até anos que você passou adquirindo expertise nesse formato aqui, você não vai utilizar. Então, é basicamente um tempo perdido você se tornar um especialista em um formato que não é o formato que você vai jogar pelos próximos anos, certo? Então, pensando em longo prazo, eu acho que é mais interessante a gente pensar o que eu vou jogar daqui 2, 3, 5 anos, se eu continuar subindo minha técnica, meu edge e subindo os stakes e me tornar um jogador ali de ponta, de excelência, o que eu vou jogar? Então você começa a já jogar esse formato agora, porque aí essa expertise que você vai adquirindo, esse hábito de jogar esse formato, você se tornando especialista nesse formato, tudo isso vai ser muito útil lá na frente. Todo esse raciocínio que eu estou apresentando para vocês, ele vale para os 9 players KO, mas ele vale para os 18 players KO, porque os 18 players turbo, perdão, porque esse formato ele é limitado até $30, depois disso ele não abre mais, certo? Então se você pensa em jogar muito caro, todo esse raciocínio que eu estou apresentando também vale para os 18 players turbo. Ele também vale para Sit and Go's regulares, porque de 50 para cima não existe jogo regular mais, pelo menos no PokerStars. No Party Poker já não existe em nenhum buy-in, é só turbo. Em outros sites por aí ainda existe, mas os Sit and Go's os Sit and Go's turbo, eles são os que mais abrem nos jogos caros. Os Sit and Go's Hyper, eles são os que mais abrem nos jogos high stakes, certo? De um determinado buy-in para cima, acho que de 200, 500 para cima, não existe turbo mais, é só Hyper. É só Hyper Turbo, certo? Então todo esse raciocínio que eu estou apresentando para vocês também vale para mim mesmo no que se refere a 9 players turbo tradicional, porque é o formato que eu jogo hoje, mas se eu quiser jogar high stakes lá na frente, se eu quiser jogar um buy-in médio 300, 400, 600 e jogar lá com Big Bluff Zinc, com Ben CB, com Slaver Fan, esses caras aí
mais lendários assim, se eu quiser chegar ao ponto de jogar contra esses caras, eu vou ter que considerar abandonar esse formato e jogar Six Max Hyper Turbo, certo? Então, só para vocês irem já pegando um pouco dessas ideias e principalmente o pensamento de longo prazo, né, galera? Vocês pensarem se o que vocês estão fazendo agora, ele te gera um benefício ali de longo prazo também, ou se ele te gera só um benefício de curto prazo, que é se aproveitar dessas vantagens aqui. Bom, pior para buscar o moving up a longo prazo, eu já citei. O ICM, galera, o ICM ele é uma questão complicada, porque eu faço uma analogia com os players do time e com os meus alunos particulares também, e eu acho que eu já fiz algumas vezes aqui no canal. O ICM, estudar ICM, treinar no ICMizer, essas são atitudes que o jogador de poker, o cara que quer ser profissional em sit and go, ele tem que fazer isso como você escova os dentes. Então você não pode deixar um dia passar, você tem que ter isso como hábito, você tem que fazer sem perceber, a hora que você viu tá fazendo, certo? Então um tempo livre ali sobrou, vai lá e faz, brinca no ICMizer, brinca no SNG Coach, revisa mãos, certo? Discute mãos, tenha grupos ali para revisar mãos com outros aliados, com parceiros seus, pré-grind como aquecimento, pós-grind como revisão mesmo daquele formato. Logo antes de dormir é uma hora muito chave para você estudar, porque ali você está mais relaxado e seu cérebro ele vai absorver esse conhecimento enquanto você dorme. Então, logo antes de dormir é um excelente horário para você aprender aquelas coisas que você quer fixar mais rápido, certo? Então, o que acontece? Tudo isso que você vai fazendo para desenvolver o ICM do formato que você joga, primeiro, se você joga vários formatos diferentes, você ou vai demorar muito mais para se tornar expert em todos eles, certo? Ou você vai ter que fazer uma carga de estudo muito grande. Sendo que mesmo assim, é muito comum mesmo, o cara ele acabar se confundindo em alguns formatos. Ele acabar jogando uma bolha de um 6max como jogaria uma bolha de um 9max. Ou jogando uma bolha de um 18 players como jogaria a bolha de um 6max ou de um 9max, o que seria trágico, porque o ICM dos 18 players ele é muito peculiar também. Na verdade ele é mais distante dos 9 players turbo do que o próprio 9 players turbo KO, certo? Se você for jogar 9 players turbo e 9 players e 18 players turbo, vou escrever aqui porque eu sempre vou engasgando aqui nas palavras, ó, 9P turbo versus 18P turbo, certo? Aqui, galera, nessa primeira situação, a gente tem uma diferença maior de ICM do que aqui, certo? Então, na verdade, todo esse raciocínio que eu tô falando também, ele vale muito pro 18 player, ele vale tanto pro 18 player como vale para os 9 players Turbo KO. Então você pode se utilizar desses formatos, sim, mas você tem que ver que o benefício de se utilizar desses formatos para o seu grind hoje, ele é um benefício a curto prazo. Ele não vai te gerar assim, pelo menos ele não vai otimizar o seu desenvolvimento como jogador de poker a longo prazo. Se você pensa em moving up, você já tem que começar a afunilar a sua grade para aqueles jogos que estão mais disponíveis lá nos buy-ins mais caros, certo? Esse ICM, eu mesmo focando em um formato apenas, nesse site novo que eu citei para vocês, eu estou jogando um outro formato lá que é um pouco peculiar também, é um sit and go on demand, ele tem rebuy, ele dá normalmente de 15 a 25, às vezes 40 players, e são buy-ins um pouco altos, mas ele vai ter uma dinâmica ali de ICM bastante particular, eu ainda tenho estudado isso, mas enfim, nos últimos meses eu tenho me especializado muito mais em 9 players turbo, e mesmo assim, hoje em dia eu vou ICMizar algumas mãos ali, eu percebo que eu cometi erros grosseiros, eu percebo que às vezes no jogo eu tenho uma mão ali, como por exemplo o cara me chova, eu tenho lá um 10 e valete off do Big Blind para pagar com, sei lá, 6, 7 blinds, às vezes eu vejo essa mão e eu fico bastante tempo pensando, será que não é? E eu acabo tomando a decisão, salvo a mão e ICMizo,
e eu vejo que aquilo não era uma jogada close. Eu vejo que aquilo era uma jogada clara, ou de fold, ou de call. Ou seja, eu fico em dúvida em coisas que eu não deveria ficar em dúvida. Isso porque eu foco nesse formato faz bastante tempo, e porque eu estudo IC Miser praticamente todos os dias faz também bastante tempo, certo? Ou seja, o ICM, o IC Miser, ele é uma ferramenta para a gente utilizar daqui para sempre. Se você pretende ser jogador de Sitting Go pelos próximos anos, você tem que utilizar essa ferramenta todos os dias da sua vida. Por quê? Você nunca vai conseguir copiar o computador. E mesmo que você consiga aprender tudo o que o Nash Equilibrium manda fazer, você ainda vai ter que fazer adaptações em relação ao comportamento do field, em relação ao comportamento de jogadores específicos, certo? Então, como que um dia você vai estar bom o suficiente para parar de treinar no IC Miser e falar, não, agora eu só vou jogar para ganhar dinheiro porque eu já sei tudo. Esse dia nunca vai acontecer. E se isso nunca vai acontecer, pensem que cada dia, cada vez que você treina e você aprende uma coisa nova, você está tirando uma torneirinha ali do seu jogo. Agora, se você varia entre múltiplos formatos, ou se você joga 2, 3 meses um formato, joga 2, 3 meses outro, aí vai para o cache, aí vai para os MTT, aí vai para Sitting Go, multitabling, multitable, KO, aí vai para Sitting Go, multitable normal, ou aqueles on demand de $7, por exemplo. Entende? E aí você, quando que você vai ser expert do ICM em algum formato, certo? Aí você pode falar assim, mas eu não preciso ser expert no ICM. De fato, tem muita gente que não é expert no ICM e que tá por aí, tá ganhando bastante grana. Mas muitas vezes o cara tá fazendo um ROI de 5% e tá se matando de volume. Então você não gostaria de ganhar o dobro desse cara? Ou você não gostaria de ganhar o mesmo que ele ganha trabalhando metade do tempo? E livrando mais tempo até para o seu estudo de técnica de poker, do hold'em mesmo puro, que você pode utilizar em MTT, em outros formatos também, ao invés de ficar se matando 8, 10, 12 horas por dia grindando. Então isso daqui, o ICM, estudar esse formato e ficar especializado estudar essa dinâmica, ficar especializado nela e sanar todos os seus erros, é uma forma de você otimizar os seus ganhos, otimizar o seu tempo, certo? E eu acho que é a forma mais fácil, é aquilo que você consegue corrigir erros que te custam dinheiro da maneira mais rápida, certo? Mesmo sendo um processo de longo prazo que você nunca vai ser bom o suficiente, cada vez que você faz, você se torna um pouquinho menos pior, e é isso que a gente quer a cada dia, né? Bom, menor crescimento técnico, eu considero isso uma desvantagem pelo seguinte, é aquele exemplo que eu utilizei de você estar aprendendo uma coisa e aí você vai treinar numa coisa mais fácil, certo? Se o field é naturalmente mais fácil, se o field é naturalmente spill, a dinâmica é spill, se o field comete mais erros por causa daquele formato, você vai se acostumar com isso, certo? E você vai estar jogando um jogo que é irreal, como que eu vou dizer? Ele é fácil de uma forma irreal, ele é irrealmente fácil, certo? E por que eu digo isso? Porque quando você for para outros formatos e para outros buy-ins, você não vai encontrar a mesma facilidade. Ou seja, você vai estar acostumado ali a fazer um ROI de 11, 12% num formato em que os oponentes estão te doando as fichas, e quando você for para um formato em que esses oponentes não vão estar te doando, certo? Então, um ponto negativo muito grande desse formato é que o fato dos vilões te doarem fichas mascara muitos erros graves que você pode estar cometendo no seu jogo, certo? Porque num field onde os vilões não vão te doar, num field onde de 30, 60 pra cima, praticamente não tem recreativo mais, tem regulares ruins. Tem caras que estão jogando todo dia e estão perdendo, mas esses caras estão tentando ganhar, eles estão levando a sério, eles estão tentando te enganar e ser trick com você o tempo todo, certo? Quando você for jogar contra esses caras, você não vai poder cometer erros, entende? E, bom, se você joga num formato onde os caras estão te doando dinheiro, você pode cometer erros e você, depois de meses, depois de anos, você vai falar assim, quando você vier fazer coach comigo ou com qualquer outro coach aí, o cara vai te apontar o erro e você vai falar assim, não, mas eu sempre joguei assim e eu sempre ganhei dinheiro. Mas é lógico, você estava jogando contra um field que te doa, certo?
contra um field que pega o dinheiro do bolso e põe no seu, sem você precisar fazer nada. E quando você estiver jogando um field de 15, 30 dólares, onde os caras não fazem isso mais, certo? Então, mais uma razão. Bom, mais distante do hold'em puro, entre aspas. Por que eu coloco entre aspas, né? O hold'em puro, ele seria o cash game. É aquele que você só joga o valor das suas cartas e não tem nenhum fator externo. O ICM, ele é um fator externo. As fases de um MTT, elas são um fator externo também. O ICM do MTT também é, assim como o ICM do Sit and Go, certo? Até você chegar no Heads Up, onde você novamente está jogando o hold'em puro. A subida de blinds, ela também é uma coisa que vai alterar um pouco a sua forma de jogar ali. Você vai jogar diferente a cada nível de blinds. Você vai jogar considerando que você não fique, se você ficar sem puxar fichas, você vai ser eliminado para os blinds, uma hora ou outra. Então, e numa taxa, numa velocidade mais alta. Então, tudo isso altera essa forma de jogar o poker, entre aspas, puro. Beleza? O Sit and Go com Bounty ou com KO, no caso desse que a gente está analisando, ele altera, aliás, ele adiciona mais um elemento a essa dinâmica. Então você está um pouco mais distante desse hold'em puro. O que isso significa? Você vai jogar um hold'em com mais variações e você vai se tornar mais especialista nisso a cada dia. E quando você voltar para um formato que é o hold'em um pouco mais puro, que seria um Sit and Go 9 players tradicional, ou que seria um MTT, que a fase inicial do MTT é o hold'em praticamente puro. É praticamente um cash game deep stack ali, certo? Então você se especializar num formato que é específico demais e que não te traz benefício, você ficar bom nele porque você não vai utilizar a mesma estratégia em outros formatos. Você não está otimizando, você não está se especializando numa coisa que vai te gerar um benefício lá a longo prazo. Porque quando você for jogar um buy-in médio 50, 60, 70 dólares para ganhar ali com 5%, 4% de ROI, que seja 2 mil, 3 mil dólares por mês, você não vai ter mais esse formato, certo? Então você não gostaria de, lá atrás, quando você jogava aquele formato desnecessário, se você tivesse jogado o formato que você joga hoje, quando você está jogando caro, você teria um desempenho ainda maior hoje. Você teria uma expertise muito maior, beleza? Bom, menos conteúdo de estudo voltado para esse formato, isso é um ponto negativo também. Você vai ter que estudar meio que por conta, você vai ter que utilizar o ICMizer, mas não tem muitos coachings desse formato específico. Os melhores regs aí do field, eu mesmo consigo identificar eles cometendo alguns erros, às vezes dando importância demais ao fator KO, às vezes dando importância de menos, às vezes jogando de uma maneira padronizada, jogando com ranges padronizados. Então, mesmo eu não sendo especialista nesse formato, mesmo eu não tendo buscado conhecimento específico sobre esse formato, eu posso dizer que maior parte dos regs, especialmente nos buy-ins mais baratos, eles não são especializados o suficiente nesse formato, certo? Então não tem muito material pra gente, nem material e nem coaches, né? Porque se você não tem material, você vai atrás de um coach para te ensinar, mas não tem muitos. Eu mesmo que joguei esse formato eu acho que são os dois formatos que eu mais joguei no Sharkscope, eu não tenho certeza, mas acho que são o 9 Players KO 10 dólares e o 25 dólares. Acho que são os jogos que eu mais joguei. Eu fiz um ROIzinho ali, acho que de 8%, não sei, 8 a 10% em cada um. E mesmo assim, eu não sou capaz de dar um coach específico para esse formato. Quando vem gente fazer coach comigo e fala, eu gosto de jogar os 9 Players KO, eu falo pro cara, deixa disso por enquanto, vai jogar os formatos tradicionais e daí eu tenho que explicar tudo isso daqui, certo? Então, até por isso eu tô gravando esse vídeo, porque serve também para no futuro eu orientar candidatos do time e pessoal que vem fazer o coach comigo, né? E aí eu só mostro esse vídeo ao invés de ter que gastar o tempo do aluno tendo toda essa conversa. Bom, estudar esse formato específico gasta um tempo que você poderia estudar outros formatos, isso é óbvio. Isso é uma questão bem simples, até a gente já falou disso, né? Bom, difícil fazer um alto volume jogando apenas esse formato, certo? Então, é melhor que você priorize um formato do que você mixe vários formatos, por todas essas razões que eu já dei, certo? Agora, se você está jogando um formato que você não consegue jogar só ele,
e você tem um outro formato que você consegue jogar só aquele primeiro formato, por que mixar? Por que não jogar só aquele primeiro formato? E deixar esses aí, você pode jogar esses aí como assim, um completa telas ali. Eu estou jogando 6, 7 telas por vez, não está abrindo o meu formato principal, utilizo ele para encher telas. Da mesma forma que você utilizaria também um buy-in mais barato. Você tem que saber que se você é especialista em 9 players turbo, você abre 7 telas de 9 players turbo. A oitava tela você abre de 6 max, de 18 players ou de 9 players turbo KO, o seu ganho esperado ali vai ser menor, porque você não é especialista nesse formato. Da mesma forma que o seu ganho esperado, ele é menor num sitting goal mais barato também, certo? Então você utiliza aquilo ali como um quebra-galho. Quando o field tiver com um volume meio xoxo ali, você não está conseguindo abrir todas as telas, certo? Aí, nesse ponto eu acho válido. Ficar mixando ou ficar priorizando esse formato, pelo menos em começo de carreira, eu não considero muito vantajoso. Não estar presente na grade de sites paralelos. Galera, esse é um ponto delicado porque eu sei que vocês gostam do PokerStars, certo? Eu sei porque muita gente do time a gente tenta levar para outros sites. Já teve cara que jogou ali uma semana, falou, não gostei desse site de jeito nenhum, quero voltar pro PokerStars, deixamos voltar. Teve cara que a gente sugeriu, o cara falou, não, então não quero entrar nesse time não, porque eu só jogo PokerStars. Aí cara, já aconteceu de tudo e os caras têm uma resistência muito grande em sair do PokerStars. Por quê? Porque o software é melhor, isso é indiscutível, certo? Ele é mais intuitivo de lidar, ele tem os botões melhores, é um software mais bonito e tudo mais. Mas galera, o que vocês preferem? Eu vou para as analogias de novo. Eu gosto de fazer analogias. Você prefere guardar R$100 numa carteira bonita ou R$500 num saco de papelão? Certo? E isso é um ponto delicado, é um ponto importante para vocês começarem a pensar agora pelo seguinte: tem gente que vai querer sim a carteira bonita, certo? Tem gente que vai vamos mais fundo nessa analogia. Se você sai para um encontro com uma pessoa e você tira um saco de papelão do seu bolso, você vai passar vergonha. E talvez a pessoa não vai olhar tanto assim pro dinheiro e vai olhar mais para a grife, para o seu status, para sua aparência. Então, se você considera essas coisas mais importantes, beleza. Então você está no seu direito de defender o PokerStars até a morte. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ganhar dólares, se você quer se você joga o poker como o principal motivo por você jogar poker é ganhar dinheiro de fato, seja agora ou seja como um projeto para ganhar dinheiro a longo prazo, então você tem que começar a rever isso, porque os outros sites eles pagam rakeback e o PokerStars não paga. O que o PokerStars faz não é rakeback, certo? Eu acho que não dá para chamar isso de rakeback. São presentinhos, eu não vou usar nenhum termo pejorativo porque eu não quero criar nenhum tipo de polêmica aqui, mas se a gente calcular em porcentagem, qual a porcentagem do rake que você gera para o PokerStars e quanto disso volta para você? Tem site por aí pagando 50%, 60% com volume alto, certo? Eu sei que tem porque eu jogo, eu ganho esse rakeback, eu já fiz as contas. Party Poker tem um rakeback progressivo, ele já parte de 20%, certo? Então se você jogar micro stakes num volume ok, no Party Poker ficar na primeira linha ali do rakeback, você já está ganhando muito mais rakeback do que o PokerStars. Outra coisa para você considerar, rake, o site que eu jogo tem um rake altíssimo, então eu espero ganhar mais rakeback do que lucro nele. É bizarro isso, porque eu gosto de pegar o meu gráfico, utilizar ele como propaganda, e daqui a um ano eu provavelmente não vou poder fazer isso mais, certo? Eu perco um pouco do status, mas, de novo, o que eu quero? Eu quero status, eu quero propaganda para vocês acreditarem que eu sou bom e virem fazer aula comigo? Claro que eu quero isso também, mas qual que é o grande motivo por eu estar jogando poker hoje, por eu estar jogando poker nos últimos anos? É emancipação financeira. Então, isso daqui é uma coisa que vocês já podem levar em conta. Agora, se você é o tipo de pessoa que está casado, fez votos ali de amor eterno ao PokerStars, então esse último ponto não é problema. E aqui eu não estou nem criticando e nem querendo causar nenhum tipo de mal-estar, só dando esse toque em vocês, porque, bom, eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Inclusive, se o PokerStars me oferecer
me oferecer um rakeback ali, pelo menos próximo do que eu ganho atualmente, eu volto correndo pro PokerStars e não tem problema, certo? Onde pagar mais, eu tô indo, porque eu entendo o meu valor como jogador dentro de um site, então eu exijo que esse site reconheça esse valor e me pague para jogar nele, certo? Eu gero ali com facilidade, eu acho que eu devo gerar em média de 2 a 4 mil dólares de rake por mês, somando todos os sites aí que eu jogo, de 2 a 4 mil dólares de rake gerado no site. Nesse site que tem rakeback eu pretendo gerar um pouco mais, eu estou caprichando um pouco mais em volume e jogando buy-ins mais altos também. Então, olha o valor disso, certo? Agora, se você é um cliente que gera de lucro para o seu site 2 mil dólares por mês, se tem um outro site que te devolve parte disso, um outro site que te dá de presente, que fala assim, não, vem aqui, compra aqui comigo, produz aqui pra mim, que parte do que você produzir é seu de volta. Por que não, né? Por que não querer isso? Inclusive eu pretendo fazer algum outro vídeo falando um pouco sobre rakeback, falando um pouco sobre escolha de formato, principalmente no que se refere a formato turbo versus formato regular, porque isso eu vejo que vocês têm também bastante dúvida, bastante dificuldade, e eu acho que eu tenho bastante coisa para falar para vocês a respeito disso, beleza? Então, quem chegou até aqui, agradeço aí a paciência, agradeço o engajamento de vocês assistirem até o final. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários aí se vocês veem mais alguma vantagem ou mais alguma desvantagem, se vocês acharam algum ponto desses aqui que eu citei, que ele não faz sentido, deixem aí também, vamos abrir um debate e eu tô... isso daqui é a minha opinião, tá? Não são fatos comprovados, é puramente a minha opinião, é o que eu utilizo para formar a minha grade de jogo, que é uma grade toda voltada para o que mais me paga dinheiro a longo prazo possível, certo? Então, tem um trabalho por trás disso, mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer comentário, beleza? Fiquem atentos, fiquem de olho, porque eu vou lançar um projeto bem interessante para vocês, provavelmente nos próximos 7, 10 dias aí. Então, se você está vendo esse vídeo depois do dia 10 de julho, fica de olho nos vídeos subsequentes do canal, porque provavelmente eu já vou ter lançado, você já vai estar disponível aí para vocês assistirem um vídeo explicando. Eu vou lançar basicamente um projeto de mentoria coletiva. Vou abrir vagas para alguns jogadores ali fazerem uma mentoria comigo, vai ser uma mentoria em grupo, certo? Eu ainda preciso pôr no papel as vantagens que vai ter nisso, a frequência com que eu vou fazer cada coisa, qual serviço eu pretendo oferecer, um pouco também da missão desse projeto. Todo projeto que eu faço aqui no canal, ele tem uma missão por trás, sempre tem uma missão, sempre tem uma moral da história, algo que eu quero que passar para vocês e que tenha grande valor na carreira e na vida de vocês, certo? E falta eu pôr isso no papel, falta eu fazer também um formulário para vocês preencherem, certo? Eu vou fazer esse formulário, vou upar ele no Google Drive, vou deixar o link aqui nesse próximo vídeo que eu vou fazer, e vocês vão preencher, quem quiser se candidatar vai preencher esse formulário, vai mandar direto para mim, sem muito bate-papo, porque se for dezenas de pessoas, eu não quero também abdicar da minha rotina aqui, simplesmente para pôr esse projeto em prática, certo? Eu quero fazer uma coisa mais automatizada possível, então fiquem de olho. Bom, é isso, eu já me alonguei muito, vou encerrar por aqui, agradeço aí todo mundo, agradeço o engajamento mais uma vez, GL para vocês no Grind, até a próxima, falou!